Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Observando indiretamente duas senhoras mais velhas correndo pela rua vazia enquanto uma chuva fina enchia o ar, Damien Jones sentou-se em um banco, sem saber como seria a vida para ele agora e o quanto ele realmente gostaria de experimentá-la de qualquer maneira. As senhoras, sentindo seu olhar, pararam brevemente e olharam de volta para ele, olhando por cima de seus cachecóis ligeiramente grandes, notando o olhar sombrio e sem emoção em seu rosto. Um rosto que deveria ter 35 anos, mas envelheceu uma década em questão de dias. Seus olhos avermelhados e doloridos o seguiram e se arregalaram ligeiramente para reconhecer o olhar deles. Claro, eles imediatamente desviaram o olhar desajeitadamente, olhando nervosamente para o céu escuro que parecia estimulá-los à atividade. Apressadamente, eles entraram em sua casa próxima. O jardim da frente de sua casa estava cheio de capim dos pampas morto e murcho e trechos de gramado amarelado. Nada crescia mais aqui. Ninguém cuidava dos pequenos prazeres como antigamente. Até mesmo o bosque no topo da estrada parecia estéril o ano todo. A garoa fina grudava na barba por fazer grossa e grisalha de Damien, as minúsculas gotas fazendo sua barba parecer ainda mais grisalha do que já era. Em sua mão, ele segurava firmemente um carro de brinquedo. Um muscle car americano azul celeste metálico com um spoiler de grandes dimensões e a palavra velocidade escrita em itálico vermelho e amarelo no capô. Enquanto Damien continuamente esfregava o polegar pelo carro com uma repetição distraída, a palavra rachou e desapareceu, e em alguns lugares até o metal começou a aparecer. A ponta do polegar agora dolorida e vermelha e quase lisa. Este pequeno carro, não mais um brinquedo de criança, mas um totem de perda. O céu escureceu prematuramente acima da cidade enquanto a névoa constante de chuva fina e enevoada, chicoteada em redemoinhos pelo vento, continuava. Os postes de luz zumbiam e piscavam intermitentemente, em segundos enviando seu brilho doentio a todos os recantos da vizinhança, exceto, aparentemente, entre as árvores negras na rua, lançando toda a cidade em um feio tom amarelo nicotina. Mas Damien não se mexeu. Ele não foi para casa ou para a casa de um amigo. Mesmo que os pubs ainda abrissem por aqui depois de escurecer, ele não teria ido a nenhum. Todos conheciam seu negócio assim como ele conhecia os dos outros antes e, sem dúvida, todos saberiam o infortúnio da próxima alma perdida. Embora todas as pessoas da cidade sentissem uma tristeza por eles, todas sentiriam uma sensação maior de alívio. Alívio por não ser a vez deles quando a sirene tocou. Do calor de seu escritório em casa, um camarote no andar de cima iluminado apenas por uma lâmpada de baixo watt em uma luminária de mesa, Fletcher Reese ouvia música em seus fones de ouvido sem fio e observava Damien sentar-se na chuva sob um céu de chumbo e sentiu uma onda de tristeza dentro dele. Tristeza por Damien, sentado naquele banco algumas dezenas de metros rua acima, curvado olhando para algo em sua mão. Tristeza pela cidade e pela praga que se abateu sobre ela. Acima de tudo, tristeza por si mesmo. Preso aqui, à mercê da sereia e do fantasma de Harry Fogg. Fletcher lembrou-se dos dias em que Harry era apenas uma história. Um bicho-papão, pensavam as crianças. Uma história que seus pais lhes contariam. Para algum delito, alegavam os pais, podiam invocar a sombra do velho Harry Fogg ou um foguejo que chegava com uma batida na porta e os levava embora.
Mas nem mesmo os pais poderiam saber a verdade por trás de suas histórias. A verdade do horror que uma vez visitou esta cidade. O pesadelo que veio quando a sirene tocou. Eles não faziam parte daquela geração. A geração do tempo de guerra coletivamente rotulada que se preocupava com as aeronaves alemãs que iriam sobrevoar, bombas tremendo para serem lançadas na barriga de cada um, mas vivendo verdadeiramente com medo absoluto do terror distorcido de um homem que vestia uma roupa pseudo-oficial disfarce. Uma espécie de diretor, Fletcher foi informado, completo com capacete do War Office e vestido com um traje de batalha de lã azul, sobre o qual ele usava um gibão de couro marrom sem mangas, e seu rosto estava escondido sob uma máscara de gás de lona esfarrapada em comum. Ele não era mais um falso bicho-papão agora Duke era um verdadeiro diretor naquela época. Ele era uma maldição fantasiada. Fletcher continuou a olhar pela janela com os olhos cansados enquanto a música suave aliviava seus nervos em frangalhos. Ele conhecia Damien da escola. Ou pelo menos tão bem quanto qualquer um o conhecia. Ele era um menino com uma reputação assustadora, que o acompanhou até a idade adulta. As cicatrizes em seu rosto, o nariz de boxeador e os nós dos dedos parecidos com pedras em cada mão eram lembretes de que ele era um lutador com quem não se brincava. No entanto, apesar dos anos de intimidação cuidadosamente elaborada, ele agora era uma ruína quebrada e humilhada, tendo perdido a única coisa que ainda prendia seus últimos fragmentos de decência a este mundo. Fletcher pausou a música e lentamente removeu os fones de ouvido, colocando-os no parapeito da janela antes de apagar suavemente a luz de sua mesa e observar pela janela uma a uma. Todas as luzes nas janelas foram apagadas e os sinais de vida desapareceram pela cidade. Apenas Damien, sob um poste de luz amarelo claro, em um banco, na chuva, permaneceu lá fora quando a sirene daquela noite começou a pigarrear e estalar pelas ruas como uma gravação bem gasta de décadas atrás. Parecia um velho filme de guerra, as pessoas pensaram, quando o ouviram pela primeira vez naquela noite, uma era atrás. As pessoas até saíram de suas casas naquela noite, assim como Fletcher, olhando em volta, imaginando o que fazer com aquele som. Todos sentiram um arrepio de excitação com o barulho que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Alguns estavam nervosos, mas ainda sorriam junto com seus vizinhos. O tom da sirene era uma coisa desconfortável de se ouvir, mas muitos o faziam com um sorriso. Isto é, exceto para os residentes mais velhos. No instante, as crianças da guerra, agora velhos e velhas, reconheceram aquele barulho de ranger de dentes e, aterrorizadas, fecharam bem as portas, fecharam cortinas e persianas, garantindo instintivamente que nenhuma recha de luz escaparia de sua casa. A guerra foi há muito tempo, mas Harry e os anônimos olhos circulares de sua máscara estavam tão frescos em suas mentes quanto o café da manhã daquela manhã. Agora, todo esse tempo depois, todos sabiam o que aquele zumbido trazia e todos sabiam quem era Harry. Eles conheciam suas regras e ninguém ousava quebrá-las, mesmo que ele batesse na porta da frente. Fletcher estava sentado em sua cadeira de escritório de couro sintético, tenso demais para se inclinar para trás, respirando nervosamente no escuro enquanto a sirene finalmente desaparecia, deixando para trás um silêncio nítido e enlouquecedor. Cada ruído mínimo, uma rachadura em algum lugar nas paredes ou uma torneira de água pingando da calha, o fazia estremecer. Horas se passaram assim, e Fletcher se perguntou se Damien ainda estava lá fora, compartilhando as ruas vazias intoleravelmente silenciosas com o pesadelo mascarado. Mas ele não ousaria olhar e correria o risco de quebrar as regras.
Fletcher não tinha certeza de quanto tempo ele ficou sentado, perto de uma estátua, no escuro, mas seus ouvidos de repente encontraram um som para se ajustar. Um familiar tilintar metálico. Sua mente percorreu tudo o que fazia um som metálico em sua vida, de talheres a moedas caindo. O trinco do portão. Na frente de sua casa, seu pequeno portão de madeira tinha um trinco que fazia um barulho distinto ao abrir e fechar. Agora, estava fechando? O vento o empurrou para fechar? Era isso que ele estava ouvindo? Ou simplesmente abriu? Se abrisse, isso significava que alguém tinha acabado de... Bum, bum, bum. Oh Deus, pensou Fletcher. Ele está aqui. Ele está na minha porta. Ele está na minha porta. As regras, ele tentou se lembrar. Quais eram as regras? Sem luzes. Sem olhar. Nenhum ruído. O que ele fez? Seu corpo trêmulo não se movia, mas seus olhos disparavam ao redor da sala enquanto sua mente escaneava desesperadamente qualquer coisa que ele pudesse lembrar ao redor da casa. Ele havia fechado as cortinas, fechando-as rigorosamente com fita adesiva na maioria dos casos e trancando as janelas. Ele apagou todas as luzes e desplugou tudo que emitia o menor brilho. Mesmo que tivesse um cronômetro digital, estava desligado e parado. Bum, bum, bum. Então, em um grito silencioso, os olhos de Fletcher se arregalaram até se tornarem bolas totalmente brancas se equilibrando em suas órbitas, lágrimas caindo em seu rosto. Quase invisível no brilho amarelo que se infiltrava da rua abaixo da cortina, havia um tom azul esverdeado bruxuleante, os fones de ouvido. A pequena luz azul que piscava acima da porta de carregamento quando eles estavam no modo sem fio. De repente, instintivamente, tolamente, ele se levantou e foi até a janela, abrindo a cortina para revelar os fones de ouvido, a luz azul piscando refletida na janela fria. Misturando-se com a aura de mostarda da rua, tornou-se incrivelmente leve. Imperceptível, a menos que aconteça. Ele se debateu nos fones de ouvido, jogando-os para trás apenas para perceber o que havia feito. A cortina agora estava aberta e ele havia quebrado outra regra. Ele olhou, e lá no jardim descuidado, Harry olhou de volta. Olhando para o pequeno jardim da frente, no meio do caminho de concreto, os olhos de Fletcher encontraram aquelas duas lentes perfeitamente redondas que eram tão amarelas quanto as luzes da rua que refletiam. Eles olharam para Fletcher que, agora, estava começando a emitir um soluço de sua garganta, e suas terminações nervosas começaram a efervescer de terror. Os dois olhares se encontraram por, talvez, 20 segundos, mas cada segundo foi gravado em sua alma como um ano. Tomando a forma de Harry, isso marcou a única vez que Fletcher viu a figura pessoalmente. Ele era magro, sem dúvida magro sob a roupa grossa. Ele usava o capacete e a blusa de batalha, bem como o gibão enorme, assim como os rumores diziam, mas a máscara era a aparição mais terrível por si só. Sentado sob o capacete, era mais um saco invertido feito de lona verde grossa e irregular. Pontos grandes e desajeitados aqui e ali traíam que era feito à mão, e até mesmo a fivela fora do lugar na bochecha mostrava que um dia tinha sido algum tipo de bolsa, ou talvez duas. A máscara cedeu sob o peso de uma mangueira sanfonada de borracha saindo de algum tipo de saída onde a boca estaria embaixo. A mangueira então caiu para baixo e sob o gibão, provavelmente não tendo sido conectada a nenhum filtro real.
com aquelas lentes redondas, do tamanho de bolas de cricket, refletindo feixes de luz como tochas, era óbvio que essa máscara não tinha outro propósito senão aterrorizar quem olhasse para ela. E isso aterrorizou Fletcher. Um movimento repentino de Harry em direção à porta da frente o tirou de seu estado hipnotizado. Tom. Harry estava entrando, Fletcher tinha certeza disso. A qualquer segundo agora. Tom. Ele podia ouvir a porta de madeira se abrindo e Fletcher pensou em quebrar a janela à sua frente, jogando-se na escuridão para escapar quando, em um momento, o estrondo parou no momento em que a sirene, novamente, começou a soar. O longo e monótono sinal claro. A penumbra para a qual ele estava preparado para saltar tão cegamente era agora, de fato, um cinza pálido e sobre as casas um sol nebuloso se espalhava. Em um instante, Harry, aparentemente obedecendo à sirene, virou-se no lugar e marchou para longe, a figura não deixando de ser uma presença de pesadelo mesmo na luz da manhã quando suas botas bateram e estalaram. Enquanto sua mente disparava e sua visão embaçava, os nós no estômago de Fletcher permaneciam apertados e sua mandíbula batia, seus dentes batiam em um ritmo desigual. O próximo sinal de movimento mal foi registrado por ele a princípio, enquanto tentava controlar o tremor em cada fibra. Como um fantasma por excelência, deslizando pela rua, uma figura escassa gemeu e chorou. Ela era uma senhora cuja idade, Fletcher finalmente imaginou, deveria estar na casa dos 80, talvez mais velha. Seu cabelo fino e branco como a neve havia escapado parcialmente de um rabo de cavalo e esvoaçava com a brisa. Seus pés estavam descalços e sujos, e eles sacudiam seu longo vestido de noite branco enquanto ela caminhava desajeitadamente, aparentemente atrás de Harry. Em segundos, Fletcher se viu atravessando os restos de sua porta da frente, que foi dividida quase de cima a baixo no meio, e depois para a rua atrás da velha senhora. Ele podia ouvi-la claramente agora enquanto ela uivava com um entusiasmo que desmentia sua idade. Não, não mais seu porco velho. Seu monstro. Não mais. Ela parou de repente, assim como Fletcher um momento depois, ao ver Damien, e puxou as mãos para perto do peito. A casca fria do homem agora caiu de joelhos. A boca era tão negra como se ele tivesse gargarejado com fuligem e as órbitas dos olhos estavam vazias e incolores como carvão. Sua testa estava congelada em um babado exagerado, dando-lhe uma expressão fixa e torturada. Uma mão estava aberta na frente dele, e cada dedo estava torcido na junta em ângulos não naturais como os galhos retorcidos de uma árvore, como se seu punho cerrado tivesse sido aberto com imensa violência. Fletcher lembrou-se vagamente de ter visto algo nas mãos de Damien na noite anterior, mas o que quer que tenha sido agora se foi e perdê-lo parecia ter sido a tortura final que o homem jamais experimentaria. Oh, soluçou a mulher humildemente, Fletcher agora alcançando. Ah, pobre homem! Sua voz era apenas um gemido, mas ainda alto o suficiente para ouvir. Aquele pobre homem! Ela começou a chorar, e seus joelhos tremeram e dobraram sob ela. Embora ainda atordoado, Fletcher instintivamente deu um passo à frente e a segurou com segurança. Ela estava quase sem peso, magra e fria. Ela cheirava a mofo, mas com um toque de tabaco doce. Pela primeira vez ela pareceu notá-lo e sorriu enquanto seus grandes olhos azuis investigavam seu rosto. Oh, você o viu, não é? Mas, ela fez uma pausa, seu sorriso desaparecendo, parecendo repentinamente confusa,
ele não tirou de você. Onde você mora? Fletcher falou baixinho, ignorando os comentários dela, embora não entendesse inteiramente o que ela queria dizer, enquanto seu coração continuava disparado devido ao recente encontro com Fogg. Ela continuou a olhar fixamente em seus olhos com uma expressão confusa e triste, seus lábios finos tremendo. Levou um momento para ele notar a mão dela apontando para a estrada. Assentindo, ele ergueu com cuidado em seus braços, sentindo cada osso que se movia sob sua pele fina e o vestido de noite ainda mais fino, e então seguiu a direção em que ela apontou. Chegando na casa da velha, nada parecia fora do normal, pelo menos para uma cidade onde ao normal havia se tornado uma perpétua temporada de loucura. Seu jardim era cheio de grama emaranhada e lamacenta e aqui e ali buracos cavados por raposas e cheios de lodo. Está aberto, a senhora suspirou nos braços de Fletcher. Está sempre aberto. Fletcher quase reagiu em choque com a ideia de alguém neste lugar abandonado deixar sua casa destrancada. No entanto, ele estava tão além das explosões emocionais ali mesmo, então ele deixou as palavras dela passarem por ele, pressionando a ponta do sapato contra a porta e sentindo-a abrir com um clique, fácil e suavemente. Lá dentro, ele podia sentir o cheiro do mesmo almíscar reconfortante de tabaco doce. A porta se abriu imediatamente para a sala e a sala estava quente e cheia de luz do dia que entrava pelas janelas formando barras luminescentes de cinza através da poeira que pairava no ar. Gentilmente colocando a mulher em uma poltrona pré-preparada com uma garrafa de água e uma pequena mesa de canto junto com 2 frascos marrons de remédio vencido, ela estremeceu um pouco quando seu corpo frágil se acomodou na ferradura de apoio das almofadas que ela havia construído em torno dela. Ela ao longo do tempo. Eventualmente ela abriu os olhos e sorriu, olhando para seu jovem companheiro. Emilia, ela disse. Fletcher ergueu as sobrancelhas antes de entender. Fletcher, ele respondeu. É um prazer conhecer você. Ele não estava oferecendo banalidades vazias neste momento. Ocorreu-lhe que não falava com outra pessoa há semanas. Mesmo assim, foi uma interação superficial com o Sr. Abazi, que abriu sua pequena loja ocasionalmente, oferecendo uma variedade escassa de produtos enlatados, produtos de tabaco velhos, livros para colorir e até pastilhas de purificação de água, mas pouco mais. Ele não oferecia uma conversa brilhante por qualquer preço. Nem mesmo um comportamento amigável. Então, foi realmente um prazer conhecer e conversar com Emily. Por favor, ela sorriu fracamente, apontando para o sofá. Alegremente, Fletcher aceitou o convite para sentar e descansar seu corpo que parecia estar sobrecarregado pelo concreto. Ele suportou uma onda explosiva de medo e adrenalina diferente de qualquer outra em sua vida e agora a energia dentro dele estava se esgotando. Ele desabou sem nenhum pingo de graça, no sofá macio e cinza. Emily olhou para ele e riu. Um merecido descanso, Fletcher, a ela sorriu. Eu não peso tanto, não é? Ele devolveu uma risada pouco convincente e balançou a cabeça. Acho que nunca me senti tão esgotado, ele respondeu. Oh, ele vai fazer isso com você, aquele velho demônio. Tira a vida de você. A familiaridade da declaração de Emily chamou a atenção de Fletcher. Você ouviu? Onde você está aqui na guerra? Ela revirou os olhos e engasgou. Oh, sim. Eu o vi e certamente estive aqui durante a guerra. O que aconteceu? Naquela época, como começou?
Não sei dizer como começou, mas lembro que toda a cidade parecia diferente quando ele começou suas rondas. Ela fez uma pausa, sem perceber Fletcher inclinar a cabeça para o termo rodadas. Recompondo-se e olhando para os polegares cruzados, entre os quais estava um lenço bem gasto, ela continuou. Lembro-me das sirenes no início. Quando crianças, nós ríamos e brincávamos com a emoção e todos corriam para abrigos ou para debaixo das mesas e camas. Ela reprimiu um sorriso. Todos os adultos temiam os alemães, lá no céu, sem realmente saber quem eles deveriam ter temido. Era um homem que vivia entre nós. Então, Harry Fogg viveu nesta cidade? Disse Fletcher, agora ereto em seu assento. Ele nunca havia considerado que a figura da máscara era apenas outro local. Sim, assentiu Emily, oh sim. Ele morou aqui muito tempo. Nunca incomodou ninguém no começo e ninguém nunca o incomodou. Então o que aconteceu? Por que? Ele mudou? Interrompeu Emily. Ela deu de ombros. Quem sabe? A guerra despertou algo nele, talvez. Isso despertou algo em muitos dos velhos da cidade. Ela notou o olhar interrogativo em seu rosto e, por meio de uma explicação, acrescentou, os velhos que viram a Primeira Guerra. Assim como ele. Mas eles não saíram e mataram pessoas inocentes, não é? Fletcher explodiu, inconsciente do tom condescendente e confrontador em sua voz ou o efeito que teve em Emily e o estremecimento de dor em sua expressão. Ela retrucou com raiva. Ninguém sabe o que ele viu lá ou como qualquer um deles reagiria quando a nova guerra chegasse. Quando se tratava de suas casas. Para a cidade deles. Percebendo o aborrecimento em sua voz, Fletcher, embora ainda infeliz com suas aparentes tentativas de defender a criatura que trouxe tanta miséria para tantos, recuou. Assentindo, ele quebrou o contato visual e suspirou. Emily também relaxou, mas continuou. As sirenes, aquelas sirenes terríveis, elas significavam que a guerra estava sobre nossas cabeças. A guerra chegou até nós agora. Para ele. Suponho que ele não poderia aceitar isso. Talvez ele tenha sentido a necessidade de visitar os horrores que viu para os outros. Algo começou a se mexer dentro de Fletcher. Uma sensação de desconforto enquanto ele continuava a ouvir. Talvez no começo ele até tenha pensado que estava ajudando. Saindo e certificando-se de que as pessoas não estavam abrindo as cortinas, deixando a luz sair, espiando os homens-bomba. Deixando os alemães saberem onde estávamos. Emily ergueu as sobrancelhas e inclinou levemente a cabeça para olhar para Fletcher, embora ele não estivesse olhando para trás. Ela continuou a falar. Então ele saiu. Com aquele uniforme dele. Batendo na porta de qualquer um que quebrou as regras. O que ele fez com eles? Os infratores, a pergunta parecia grosseira e entalada na garganta de Fletcher. Ele quase engasgou quando perguntou e observou Emily afundar em sua cadeira, tremendo ligeiramente. Nada, a princípio. As pessoas diziam que ele ficava olhando para eles, assustando-os por causa de sua velha máscara feia. Mas depois de um tempo ele deve ter sentido que seu aviso às pessoas não era suficiente. A boca de Fletcher estava seca, sua língua grudada nos dentes enquanto falava. Quantos ele assassinou?
A palavra assassinato pareceu causar uma agitação breve e desconfortável em seu rosto cansado e ela tropeçou em uma resposta. É difícil dizer depois de tanto tempo. Talvez mais do que jamais saberemos. Mas ele não fez isso com todos eles. Acho que não. Ele só, suponho, machucou os adultos. O que você quer dizer? Sua cabeça girava e ecoava com as palavras dela. Ele não conseguia desviar o olhar, pois a voz suave da velha estava tão em desacordo com os detalhes que ela transmitia. Quando os adultos paravam de atender a porta para ele, ele esperava. Às vezes, 1 ou 2 minutos depois, se ele esperasse em silêncio, as crianças abriam a porta antes que os pais pudessem impedi-las. Então ela olhou para Fletcher com grande tormento em seus olhos, pegou eles. Horrorizado, Fletcher balançou em seu assento balançando a cabeça. Sua mente imaginou Damien no banco e ele sentiu os nós em seu estômago apertarem novamente. Levou-os para onde? Onde eles estão, Emily? Ele não tinha certeza de por que ela tinha todas as respostas, mas ele precisava delas. Ele precisava desesperadamente saber agora. Emily soluçou alto e cobriu a boca com o lenço. Não sei. Ele sempre disse que os levava para aquela floresta e os libertaria. Ela lamentou novamente, magoada com as lembranças e as realidades que havia ignorado por tanto tempo. Mas eles nunca voltaram, Fletcher. Eles nunca mais voltaram. Com as palavras ele disse-o ressoando em sua mente e resistindo à tentação de estender a mão para confortar a mulher soluçante. Em vez disso, os olhos de Fletcher dispararam para a coleção de itens incomuns aqui e ali. Um item para o outro. Brinquedos antigos. Uma rosa de plástico. Um ornamento de um gato. Pilhas de caixas de cigarros, algumas pareciam ter décadas. Seu olhar frenético percorreu a sala antes de se fixar em uma fotografia sépia em uma moldura de cobre fina e patinada em comum. Ele ficava entre livros velhos e cansados e brinquedos de metal grosseiramente feitos em uma unidade em um canto particularmente empoeirado da sala. Ele ficou tão absorto na imagem que a voz de Emily, agora mais composta e relativamente calma, desapareceu nos ouvidos de Fletcher até se tornar um ruído metálico de fundo quando sua mente começou a correr. Ele mesmo fez isso, você sabe. Aquele uniforme de diretor. Ele era bom assim. Fazendo as coisas com as mãos. Ela parecia perdida em uma memória que instilou um sentimento adormecido de orgulho. A fotografia curiosamente perturbadora era o retrato de uma família ereta e rígida. Na frente estava uma jovem carrancuda usando uma longa fita em seus longos cabelos claros e uma mulher igualmente inexpressiva em um longo vestido escuro com uma larga gola branca. Com eles estava um soldado alto e magro, seu rosto parecia perdido sob uma mancha no filme. Ele frouxamente descansou a mão no ombro da garotinha. Conserte, conserte, eles diriam. Ele era um soldado de uma geração perdida. Ele pegou seu velho uniforme. Um soldado da Primeira Guerra Mundial. Ele tingiu de azul. Ele pintou aquele capacete velho de branco. Um artilheiro alto e imponente. E, para garantir, ele vestiu seu velho. O soldado usava um esfarrapado, sem mangas, gibão de couro. Em algum lugar, fora de vista por um corredor escuro atrás de uma porta entreaberta, a porta dos fundos da casa se abriu e o som de botas pesadas encheu o ar brevemente.
Nós o paramos no final, Fletcher. Por um tempo, mamãe e eu fizemos o impensável, mas nós o impedimos. A porta dos fundos fez um clique novamente ao se fechar. Fletcher sabia que agora havia mais alguém na casa e esticou o pescoço para espiar a escuridão do corredor, através da estreita abertura na porta. Mas então, aquelas sirenes horríveis voltaram. Por alguma razão, depois de tanto tempo, aquelas malditas sirenes voltaram. O som das botas recomeçou. E ele também. A porta se abriu e a moldura da porta foi preenchida com a figura ímpia e silenciosamente opressiva, vestida com um uniforme tingido de azul com um capacete pintado e um gibão velho e esfarrapado. Ele segurava algo familiar para Fletcher em sua mão. A sala ficou gelada e ainda assim Fletcher podia sentir o ar em seus pulmões começar a queimar. Emily olhou para cima com exasperação em seus olhos tristes e cheios de lágrimas, mas não olhando para o monstro na sala nem para o homem se contorcendo em seu sofá. Vok chegou em casa, não foi, padre? Aquela máscara, com os olhos do tamanho de uma bola de cricket, não refletia mais nenhuma luz na sala escura e empoeirada, mas ainda eram opacos e sem vida. No entanto, quase invisíveis por trás do vidro escuro, dois olhos amarelados impossivelmente velhos, crivados de vasos sanguíneos rompidos, olharam para Fletcher com uma ira insondável. Aqueles olhos haviam contemplado um grande cataclismo de barbárie industrializada realizado em uma escala impossivelmente enorme. Eles observaram a máquina de guerra e testemunharam sua produção final. O massacre sem paralelo de uma geração. E agora, refletido de volta, estava o olhar negro de um demônio enfurecido desumano, eternamente marcado por cicatrizes. Mas Fletcher não viu os olhos terríveis que o encaravam agora. Em vez disso, toda a sua existência foi superada quando a queimação excruciante em seus pulmões se tornou como fogo e o calor abrasador começou a vazar de sua garganta inchada e com bolhas, secando e quebrando seus dentes como vidro. Seus globos oculares também começaram a chiar, cozinhando em suas órbitas antes que um depois do outro se rompesse com o calor intenso. Ele gargarejou de dor, mas o som foi abafado e breve. Os buracos carbonizados deixados para trás emitiam finas colunas de fumaça preta. Quem quer que tenha libertado você do inferno, lamentou Emily Fogg, que apodreça para sempre em seu lugar. Finalmente, uma rajada de fumaça rodopiante saiu da boca de Fletcher enquanto ele se contorcia e tossia em seus últimos momentos de agonia. A forma de Harry Fogg agora jogava o objeto em sua mão no chão ao lado do corpo engasgado, tossindo e finalmente se acomodando de Fletcher. Os fones de ouvido sem fio. Mais um troféu arrecadado. Assim como todas as outras bugigangas aleatórias na sala. Uma bola de golfe em uma prateleira. Um livro chamuscado na mesinha de centro. Uma boneca em uma cadeira. E, em cima do velho rádio sem fio, havia um pequeno carro de brinquedo azul com um spoiler enorme e a palavra Speedion quase visível no capô. Emily soluçou desesperadamente, olhando para os restos sem alma em seu chão. Alcançando a mão gelada de Harry, ela sussurrou com a voz quebrada: "Por que você voltou para casa? Seu velho monstro." E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo.
Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.